Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar com as funções da categoria grade da API. Nesse exercício, ele solicitou para criar um formulário sem vínculo a banco de dados e grave com o nome trabalhando com grade. Este formulário deverá conter a estrutura abaixo. Bom, após a criação do formulário, o exercício ele tem aí 5 itens que a gente deve fazer aí para poder manipular a grade de acordo com os botões que a gente colocar, de acordo aí com as opções que a gente vai executar no formulário. Para cada opção dessa aí, vai ser um fluxo que vai ser executado. Não é? Um procedimento para inserir a linha, outro para poder excluir a linha, excluir intervalo e o totalizador de salários. O primeiro passo aí é criar o formulário com essa estrutura. Só que antes de criar esse formulário, primeiro eu preciso criar o formulário que vai ser a grade. Lembre-se que eu falei nos primeiros vídeos que para utilizar a grade eu preciso primeiro ter um formulário associado a uma consulta e aí sim eu posso pegar esse formulário e transformar em um componente grade. Então o primeiro passo é criar justamente esse formulário que vai ser a grade. Como dica, eu gosto sempre de colocar os formulários que serão a grade com o nome grade, porque isso facilita na localização desses formulários dentro do meu projeto. Então, por exemplo, grade inserir registro, grade consulta. É sempre um nome, grade, antes do nome que identifique o formulário, porque fica mais fácil aí localizá-lo depois. Nesse caso aqui, eu vou chamá-lo apenas de grade e vou incluir nele 3 caixas de texto com as respectivas descrições, nome, idade e salário. Eu vou salvar esse formulário e aqui eu vou mandar executar para que o Maker ele crie a tabela no banco de dados e já associe aí a esse formulário. Vou fechá-lo e agora sim eu vou criar o formulário trabalhando com grade. Nesse formulário trabalhando com grade, novamente eu vou incluir 3 caixas de texto com as descrições nome, idade e salário. Sendo que no componente salário tem uma opção aqui, uma propriedade que permite que eu coloque a máscara, que é a propriedade tipo. Deixa eu localizar ela aqui. Propriedade tipo, valor. É a máscara aí para formatar o salário. Bom, em seguida eu vou pegar aquele formulário que eu criei chamado grade e vou arrastar para cá, selecionando a opção grade. Bom, aquele formulário que eu criei anteriormente, ele se transformou em componente grade, onde os componentes eles vão se transformar em colunas aqui na grade. Em seguida, vou adicionar agora um componente botão, e nesse botão eu vou colocar a descrição inserir, somente inserir. O botão deve ficar sobre as colunas da grade, porque na execução do WebRAM ele vai esconder a barra de navegação. Vou ter agora um outro botão com a descrição excluir linha.
E vou colocar agora mais duas caixas de texto, que vão ser as caixas de texto que vão receber aí o início e o fim, que correspondem aí ao intervalo. Depois eu vou ter um outro botão com a descrição excluir intervalo. E por último, eu vou ter aqui um componente caixa de texto que vai receber o totalizador de salários, ou seja, a cada manipulação que a gente fizer na grade, ele vai guardar o totalizador de salários. Nesse componente eu vou colocar também na propriedade tipo a máscara valor. Bom, tá aí o formulário criado. Como esse formulário trabalhando com grade, ele não tem vínculo com o banco, eu devo retirar na propriedade abas, colocar não, e a barra de navegação também não. Em seguida eu vou salvar esse formulário, clicando no botão ignorar, para que o Maker ele salve o formulário e não crie a tabela no banco de dados. Agora eu vou partir para a criação dos fluxos. Primeiro, faça um fluxo que posicione o cursor no campo nome ao abrir o formulário. Bom, novo fluxo. Nesse fluxo, eu vou ter apenas um objeto processamento, onde nesse processamento eu vou utilizar a função focar componente. Essa função ela recebe como parâmetro o componente que vai receber o foco. Eu não consigo visualizar o componente aqui na lista, então eu tenho que vir no objeto início, no formulário de trabalho, e selecionar o formulário trabalhando com grade, que é o formulário que tem um componente. Voltando agora no montador de expressão, eu já consigo visualizar aí os componentes que fazem parte do meu formulário. O componente que eu quero focar é o componente nome, não é? Que é o MakerEdit1. Em seguida, eu vou colocar a descrição do objeto, que eu vou chamar aqui de focar componente, e fazer a ligação para o objeto fim. Então, esse aí é o primeiro fluxo dentro da lista do exercício trabalhando com grade. Esse fluxo deve ser salvo na camada cliente, com o nome aí de focar componente. Bom, item 2. Faça um fluxo que obtenha os valores dos componentes e alimente a grade ao clicar no botão. Bom, para criar um fluxo novo, eu clico com o botão direito aqui no próprio editor de fluxogramas e tem uma opção aqui chamada Novo Fluxo. Ele abre aqui uma outra aba. E aí, qual é a ideia aqui? Eu vou receber no meu fluxo o nome, a idade e o salário. E aí, quando eu clicar no botão, esse fluxo ele vai pegar esses valores, vai inserir a linha na grade e vai inserir os valores nessa grade. Percebam aqui que a gente não vai persistir nada no banco de dados, vai ser feito tudo na tela, tudo de forma visual, tanto que se eu der um refresh no formulário, esses valores eles vão ser perdidos. Mas a ideia do exercício é que vocês saibam como utilizar o componente grade, como trabalhar com as funções da categoria grade. Essa é apenas uma das várias possibilidades de se trabalhar com o componente. Eu poderia também pegar esses dados e persistir no banco, tá? Essa é apenas uma das possibilidades, mas eu tenho diversas formas de se trabalhar com o componente e com as funções da categoria grade. Então eu vou definir os parâmetros de entrada, nome, do tipo letras, idade do tipo inteiro e salário do tipo fracionado. Bom, no formulário de trabalho, eu vou selecionar aqui o formulário trabalhando com grade.
Acabei cancelando aqui, não é? Não tem problema. Tá aqui eu trabalhando com grade, vou clicar em OK e vou adicionar agora um processamento. E o primeiro passo antes de inserir qualquer valor na grade é de fato inserir a linha. Então aqui na categoria grade da API, a gente pode visualizar essa categoria na opção fluxos e funções. E aqui, ó, eu vou contrair a árvore e existe uma categoria na API chamada de grade. E aqui eu consigo localizar todas as funções necessárias para trabalhar com o componente. Bom, para inserir a linha, eu uso a função grade, inserir linha. Essa função recebe como parâmetro o próprio componente grade, que é o tMakerGrid, e a função não tem retorno, ela apenas vai adicionar uma linha na grade. Então, vou colocar aqui a descrição, inserir linha na grade. Após inserir a linha na grade, eu vou adicionar os valores. E aí eu vou utilizar a função grade adicionar, deixa eu ver, grade atribuir valor. Essa função aqui, ó. Essa função, ela tem 4 parâmetros. Primeiro, o componente grade, o número da linha que eu quero inserir, o valor, a coluna e o valor. Então, a gente sempre insere os valores na linha da grade, a gente não trabalha com as colunas. Então, por exemplo, no primeiro parâmetro aqui da função, eu tenho que passar o componente grade, que eu já consigo visualizar aqui na opção constantes, aqui o componente tMakerGrid. No segundo parâmetro, eu preciso dizer qual é a linha que eu vou inserir o valor. Essa linha, ela sempre começa de zero. Então, se eu tenho uma linha na grade, o índice da linha 1 é zero. Se eu tenho duas linhas, o índice da linha 2 é 1. Ou seja, eu preciso fazer um cálculo para poder calcular o valor da linha e deixar isso dinâmico. Bom, no segundo parâmetro, eu vou utilizar aqui a função subtração. E aí eu vou pegar sempre o total de linhas e vou tirar 1. O total de linhas a gente pode obter com a função grade, obter total de linhas. Essa função ela recebe como parâmetro o componente grade. E aí eu pego sempre o total de linhas e subtraio 1. Por exemplo, se eu inserir somente uma linha, a função vai me retornar 1. Se eu tirar 1, eu tenho um 0, que é o índice da primeira linha. Então, eu venho aqui, olha, na constante do tipo inteiro e coloco o valor 1. No terceiro parâmetro, ele pede aí o nome da coluna, que tem que ser exatamente como a gente criou aqui no Maker. Então, se eu coloquei lá nome com N maiúsculo, salário com acento, eu tenho que respeitar da mesma forma colocar aqui. Então, primeiro aqui, eu vou escrever mesmo na constante do tipo letras o nome da coluna. Então, eu vou colocar aqui nome. E no quarto parâmetro, o valor que eu quero que seja adicionado a essa coluna, que vem justamente do meu parâmetro de entrada nome. Eu vou fazer isso para as duas colunas seguintes, para a idade e para salário. Então eu posso até copiar essa expressão e só trocar os últimos parâmetros, porque os dois primeiros vão ser iguais. Então existe uma opção aqui ao lado da função, olha, de copiar. Eu clico nela, vou dar um OK para confirmar. Aí eu vou inserir uma descrição aqui no meu processamento. Atribuir nome. Aí eu vou inserir outro processamento. E aí eu clico aqui, olha, para poder colar. E basta trocar aí os últimos parâmetros da função. Idade. Atribuir idade. E por último, salário.
Bom, faço a ligação para o objeto fim. Esse fluxo deve ser salvo na camada cliente. Vou colocar o nome aqui de inserir linha, que é o nome do meu primeiro fluxo. Bom, vamos testar para ver, né, como é que ele vai ficar lá. Vou pegar aqui o trabalhando com grade, vou fechar esses gerentes que eu não preciso. Aí eu venho no botão, em eventos. Vou selecionar o fluxo que eu acabei de criar, que chama-se inserir linha. Como eu tenho três componentes aí, três parâmetros de entrada, eu vou apontar para os componentes, porque eu não tenho consulta associada ao formulário, e basta escolher os componentes na lista. São os componentes que vão passar os valores para o meu fluxo. Já no formulário, no evento ao entrar, eu vou selecionar aquele fluxo chamado de focar componente, para focar no componente nome, quando esse formulário ele for carregado. Agora eu venho no menu da minha aplicação e vou adicionar esse formulário lá. Agora eu vou recarregar o menu. Vamos testar, não é? Olha, ele já focou no campo nome. Se eu chegar aqui e digitar Maria, cliquei no botão inserir, ele inseriu a linha com os valores que eu coloquei ali. Vou colocar agora João. Cada vez que eu clicar no botão, ele vai executar o fluxo. Bom, o próximo fluxo, ele pede aí para excluir a linha. Então, muito simples também. Eu volto aqui no editor de fluxo. No objeto início, eu vou apontar para o formulário de trabalho, que é o formulário trabalhando com grade, para poder localizar o componente lá nas funções. E vou adicionar um objeto processamento com a função grade remover linha. Essa função ela recebe como parâmetro o componente grade. Então venho aqui na opção constantes, no tipo componente que o maker ele já posiciona no tipo correto. Vou apontar aqui para o tMakerGrid. No segundo parâmetro, eu vou passar aqui a função que vai me retornar o número da linha que foi selecionada, que é justamente a função grade obter linha selecionada, passando como parâmetro aqui o próprio componente grade. Ou seja, a função já me retorna o ID da linha e a função de cima já remove. Vamos colocar aqui a descrição, remover linha da grade. Faço a ligação para o objeto fim. Vou salvar esse fluxo na camada cliente, com o nome de remover linha da grade. Em seguida, vou adicionar esse fluxo no evento ao clicar no botão excluir linha. Vou salvar aqui o formulário. Como esse formulário já está aberto aqui, não preciso recarregar o menu, basta dar um refresh no formulário com o botão direito, recarregar. Perceba que o botão já fica habilitado, não é? Quando o botão ele não está habilitado, não tem fluxo, ele fica desabilitado. A partir do momento que a gente inclui aí um fluxo nele, ele já fica habilitado. Cliquei na linha, cliquei no botão, ele remove a linha.
O próximo aí que ele pede, o próximo exercício, o próximo item, é a parte aí do intervalo, não é? Eu posso ter aí 10 linhas, eu só quero excluir, por exemplo, da linha 7 à linha 10, ou seja, eu quero excluir as linhas dentro desse intervalo. Então, eu vou dizer o intervalo nessas caixas de texto e no botão excluir intervalo, ele vai remover o intervalo de linhas que eu colocar aqui. Então, vamos partir aí para o novo fluxo. E no objeto início, eu vou definir os meus parâmetros de entrada, que eles vão receber, esse fluxo vai receber isso do formulário. Então, eu vou criar dois parâmetros chamados aqui de início, do tipo inteiro, e fim, também do tipo inteiro. E aqui no objeto início, no formulário de trabalho, eu vou apontar para o formulário trabalhando com grade. O primeiro passo é validar se o início é menor ou igual ao fim. E enquanto isso for verdadeiro, vou ficar dentro do laço de repetição removendo o intervalo de linhas. Então aqui no objeto início, eu vou inserir aqui a função menor ou igual, passando como parâmetros a variável início, né, que é o meu parâmetro de entrada, e o fim. Enquanto o início ele for menor ou igual a fim, vou colocar aqui a descrição. Início é menor ou igual ao fim. Enquanto isso for verdadeiro, eu vou colocar aqui um objeto processamento. E aqui eu vou utilizar aquela função para remover a linha, que é grade remover linha. Passando no primeiro parâmetro o componente grade. E no segundo parâmetro eu preciso aí fazer o cálculo do ID da linha. Tá? Eu posso pegar a variável fim, subtrair 1 e aí eu vou ter acesso ao índice daquela linha. Por exemplo, se eu quero remover a linha 5, se eu pego lá com a função subtração, não é? Eu pego a variável fim, subtraio 1, eu tenho o valor 4, que é o índice da linha 5. Se eu quero remover agora a linha 4, eu pego 4 menos 1, 3, que é o índice agora da quarta linha, e assim eu vou fazendo para todas as outras. Então aqui a gente vai seguir aquela linha do primeiro exercício, né, do segundo item no caso, utilizando a função subtração. Só que aqui eu vou passar a própria variável fim, e no segundo parâmetro o inteiro 1. Ou seja, eu pego a minha variável fim, menos 1, eu tenho o índice da última linha que eu quero subtrair, sempre eu fazendo aí a exclusão de trás para frente. Então, vou colocar aqui a descrição, remover linha. Depois eu preciso decrementar a variável fim para poder voltar para a comparação. Então aqui eu vou utilizar a função subtração, passando a variável fim, o valor 1, e vou atualizar minha variável fim com esse resultado. E aqui eu vou colocar decrementar a variável fim. Faço a ligação aqui para a decisão. E quando o início ele passar a ser maior do que o fim, tá? Aí eu vou pegar e vou sair do laço, não é? Eu vou fechar aqui meu laço de repetição, ligando aqui o objeto fim para a opção não. Vou salvar o fluxo aqui na camada cliente com o nome de remover intervalo. E esse fluxo deve estar associado no evento aqui do botão excluir intervalo. Como eu tenho aí dois parâmetros de entrada, eu não tenho campo porque eu não tenho consulta associada aí ao formulário, mas eu tenho aí os componentes. Início e o fim. Vou salvar aqui o formulário. Basta recarregar ele aqui, o formulário no WebRAM. Vamos colocar aqui, olha. Ó, eu vou incluir
várias linhas. Coloquei aqui, por exemplo, 10 linhas. Eu quero remover a linha da linha 3 à linha 8. Clico no botão excluir intervalo, ele remove daquele intervalo e já reposiciona aí as outras linhas. Eu quero da linha 2 à linha 4. Ele já remove esse intervalo e assim eu vou fazendo para todas. Bom, o último item aí, ele pede para a gente atualizar o componente caixa de texto com o total de salários a cada atualização. Ou seja, cada manipulação que eu fizer na grade de inserção, exclusão de linha e exclusão de intervalo, eu tenho que atualizar minha caixa de texto com o total de salários. Bom, o primeiro passo aqui é criar um fluxo que de fato vai fazer essa atualização. Não é? Esse fluxo ele vai receber aí como parâmetro de entrada o total de salários e vai pegar esse valor e inserir na caixa de texto. Então, vou pegar aqui no objeto início do fluxo novo e vou criar uma variável que eu vou chamar de salário, que vai ser do tipo fracionado. Então, eu vou adicionar aqui um objeto processamento, e nesse objeto eu vou utilizar a função alterar valor do componente. Essa função ela espera aí 3 parâmetros, né, como a gente já viu aí anteriormente. Primeiro é o formulário cadastro de cidade. Perdão, cadastro de cidade não, trabalhando com grade. O segundo é o componente que vai ter o valor que eu quero adicionar, que no caso é o componente total de salários, que é esse cara aqui. E o terceiro parâmetro é o valor desse componente, que vai vir da variável salário. Então, esse é o fluxo que vai receber o total de salários e vai colocar na caixa de texto. Vou colocar aqui a descrição. Eu vou chamar aqui de atualizar total de salários. Só que tem um outro detalhe. Eu preciso formatar o salário, não é, com a máscara para poder apresentar isso no componente. Então, eu vou alterar aqui esse último parâmetro. Eu vou colocar aqui uma função chamada de formatar número, que é a função que a gente coloca a máscara para a variável. Então, aqui, por exemplo, a função formatar número, eu vou colocar o número que eu quero formatar, que no caso é o salário, e no segundo parâmetro a máscara. Ou seja, eu já vou pegar o meu salário, vou aplicar a máscara nele e vou apresentar isso lá na caixa de texto total de salários. Onde é que eu posso localizar essa máscara aqui? Eu vou clicar em OK para não perder essa expressão. E aqui no Maker, no menu Utilitários, no submenu Tipos de Dados, eu consigo localizar aqui a máscara valor. Ou seja, todas as outras máscaras cadastradas no Maker. Se eu der duplo clique nessa máscara, eu já consigo visualizar o conteúdo dela. Eu vou copiar esse conteúdo e vou aplicar lá na função. E vou colar aqui dentro. Ou seja, o meu salário eu vou garantir que ele tem aí a formatação com a máscara que eu quero apresentar lá no componente. Agora sim, eu vou confirmar. Eu vou salvar esse fluxo na camada servidor, porque a função formatar número ela só pode ser executada na camada servidor. Alterar componente total de salários. É o nome do meu fluxo. Tá? Só para mostrar para vocês, olha, a gente consegue visualizar aí. Se bem que não, se bem que a função ela pode ser executada também na camada cliente, tá? Eu consigo visualizar aí essa compatibilidade aí com as camadas na descrição das funções, não é? Tanto na função alterar valor do componente, quanto aí na função formatar número, ok? Bom, vou deixar ele na camada servidor mesmo, não tem problema. O que é que eu vou fazer agora? Eu criei apenas o fluxo que vai receber o total de salários e vai apresentar na caixa de texto.
Como é que eu faço agora para poder chamar esse fluxo em cada operação que for realizada? É aí que eu vou utilizar o componente subfluxo, que é o componente que eu posso utilizar para poder executar mais de um fluxo dentro do meu fluxo principal. Após selecionar o subfluxo, eu vou adicionar ele na linha de execução do meu fluxo. Vou dar um duplo clique nele e vou selecionar aqui o fluxo que eu quero que seja executado, que é o alterar componente total de salários. Como eu selecionei aqui o fluxo, ele já mostra para mim aqui os parâmetros de entrada que esse fluxo tem, que foram criados no momento que eu criei o fluxo. Clicando nesse botão aqui, na coluna conteúdo, o Maker ele vai abrir aí o montador de expressão. E aí eu vou montar a expressão que vai pegar o total de salários lá do formulário. Aqui eu já posso utilizar a função grade somatório de uma coluna. É a função que vai pegar o somatório da coluna que eu passar aqui para a função. Bom, a função ela recebe aí 3 parâmetros. Formulário, que é o trabalhando com grade. Segundo parâmetro é o componente grade, que é aqui o tMakerGrid. E o terceiro é o nome da coluna, que chama-se salário. Acima dessa função, eu vou utilizar uma outra função para poder fazer o passe para o valor fracionado e assim eu posso garantir que o meu valor ele é realmente um valor fracionado. Então aqui no Maker eu já consigo enxergar aqui a função para fracionado. E assim eu vou fazer para todas as outras funções, né, para todos os outros procedimentos que eu tiver. Por exemplo, se eu estiver trabalhando aí com data, então tenho aqui uma função para data. Se eu estiver trabalhando com valor inteiro, tenho uma função para inteiro. É sempre bom quando a gente trabalha na camada cliente fazer esse tipo de conversão para poder garantir que é o formato que a gente quer trabalhar. Não é como o WebHoney traduz esses fluxos na camada cliente para funções em JavaScript. O JavaScript ele não é tipado, não é para o JavaScript tudo é letras. Então é importante aí a gente trabalhar com as formatações, né, com essas funções, para poder garantir que é o formato que a gente quer trabalhar. Então aqui a gente vai encontrar funções como para lógico, para data, para inteiro, para letras, para fracionado e etc. Bom, aí eu vou clicar em OK. E eu vou agora copiar esse objeto subfluxo e vou colar em cada fluxo restante para poder fazer aí o procedimento após cada atualização que for feita na grade. Lembrando sempre que eu tenho que salvar o fluxo após realizar essas alterações. Bom, salvei aqui. Agora eu vou atribuir esse fluxo. Como eu já fiz a atribuição, basta apenas agora salvar o formulário. Vou recarregar ele aqui. E vamos fazer o teste. Olha, ele fez aí o incremento, né, de salário, porque eu estou inserindo registros. Agora, se eu remover uma linha, ele vai contabilizando. Se eu quiser remover agora o intervalo, ele vai refazendo o cálculo. Ou seja, cada vez que eu for manipulando, não é, a grade, inserindo valores, removendo ou removendo intervalo, ele vai refazendo o cálculo e vai apresentando aqui no componente. Ok? Bom, pessoal, essa aí foi a resolução do exercício trabalhando com grade. Até o próximo vídeo.